Vem lá do infinito me amar em meio ao silêncio e pelo meu caminho se faz amigo presente. Que Jesus lhe cubra de amor e luz, possa eu acompanhar seus passos, pois entre seus braços sinto-me feliz, sinto-me feliz. Que Jesus lhe cubra de amor e luz, possa eu acompanhar seus passos, pois entre seus braços sinto-me feliz, sinto-me feliz, sinto-me feliz. Se você sente vontade de chorar, não tenhas medo. Chora. Se você sente vontade de sorrir, não tenhas medo. Estou aqui. Se a tristeza invadir seu coração, não tenhas medo. Não tenhas medo. Cante uma canção. Eu estou aqui para te dizer que sou a mão que te conduz. Eu sou o pão que te alimenta. Na sua estrada eu sou a luz. Eu sou o mensageiro lá do céu que por amor morreu na cruz. Sou eu, filho de Deus. Para você eu sou Jesus. Se você sente vontade de chorar, não tenhas medo. Chora. Se você sente vontade de sorrir, não tenhas medo. Estou aqui. Se a tristeza invadir seu coração, não tenhas medo. Não tenhas medo. Cante uma canção. Eu estou aqui para te dizer que sou a mão que te conduz. Eu sou o pão que te alimenta. Na sua estrada eu sou a luz. Eu sou o mensageiro lá do céu que por amor morreu na cruz. Sou eu, filho de Deus. Para você eu sou Jesus.
Hoje, quando o sol se foi, deixou o meu coração desejando um cantinho pititinho, cheio de amor, onde o vento maestrando fizesse as gaias cantar e um riacho primoroso, venturoso, viesse passar, margeadinho de flor, cada uma de uma cor, chamando as borboletas, as abelhinhas e os beija-flor, onde o meu coração de você se lembrasse e cheio de emoção cantasse, cantasse, e envolvidos na pureza destes sentimentos meus, se eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus. Estrelas que as noites no céu se põem a brilhar, estrelas que enfeitam o céu na noite de luar. Eu me sinto criança e me ponho a brincar, como pássaro canto sob a luz do luar, sob o azul do infinito, meu pensamento vagueia nesta noite tão clara, a luz da lua cheia, tão distante de mim. Estas nuvens de estrelas, como aves que voam e nos campos vagueiam, e na praia deserta deixo rastros na areia. Tão distante de mim, estas nuvens de estrelas, como aves que voam e nos campos vagueiam, e na praia deserta deixo rastros na areia. Quem sou eu? Aonde estou? Em silêncio me pergunto para onde eu vou. O meu pensamento vai aonde eu não posso ir. Para onde vou? Vou buscar em Deus as verdades que eu preciso ouvir.
Já ouvi falar alguma vez que existe um novo mundo para ser feliz. Só depende do melhor que eu fizer. Só depende do melhor que eu fizer. Quem sou eu? Aonde estou? Em silêncio me pergunto para onde eu vou. O meu pensamento vai aonde eu não posso ir. Para onde vou? Vou buscar em Deus as verdades que eu preciso ouvir. Já ouvi falar alguma vez que existe um novo mundo para ser feliz. Só depende do melhor que eu fizer. Só depende do melhor que a gente fizer. Um dia uma criança me parou, olhou nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E perguntou no meio de um sorriso que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, que não falasse tudo de uma vez. E ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir. Pediu que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria.
E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Feliz. Gratidão, Toninho. Gratidão. Bom trabalho para vocês aí. Deus abençoa. Muito bom te ouvir. Agora eu vou para Salvador. Deus abençoe, Toninho. Agora eu vou pegar um avião para Salvador agora. Muito bacana. Obrigadão. Abraço a todos aí. Até sábado, né? Até domingo, né? Até domingo. Abraço a todos. A todos vocês também, sejam bem-vindos à FEGESDEM. E obrigado, Telmo Rocha. Nós vamos estar fazendo aqui uma leitura do livro Centelha da Lei, Rafael Lavarini. A editora é Alma Nova. A promessa divina. Faça tudo o que puderes aos teus pais, pois a caridade começa. Hoje, dê um telefonema, passe para visitá-lo. Cubra não apenas com o necessário, mas dê também um pouco do supérfluo aos que nunca lhe regaram o leite. Se necessário, acolha em teu lar na velhice, oferecendo ainda os melhores aposentos àqueles que precisam ser consagrados na terra, como o tesouro divino que vos gerou. Desta forma, vossos filhos farão ainda melhor. É lei, sobretudo, é a única lei revelada em Moisés como promessa. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Êxodo 20, 12. Com essa promessa divina e a felicidade de Deus, nós vamos estar agora elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, e agradecendo a Deus mais esse dia, ao dom da vida, a oportunidade de aprendizado, aos amigos de jornada que nós encontramos, a nossa gratidão a Deus. E a Jesus, o nosso modelo, o nosso guia, o nosso amigo, aquele que está conosco o tempo todo, nos amparando, nos auxiliando e que deixou seus exemplos. E a espiritualidade amiga também que se faça presente nos nossos lares, nas nossas casas, no nosso coração, e que esteja próximo ao nosso irmão Telmo Rocha, que vai estar fazendo os estudos hoje, para que ele possa estar trazendo para a gente bastante esclarecimentos do Evangelho de Jesus. Então, que Deus, Jesus, a espiritualidade amiga, os nossos mentores, o mentor do Telmo, se faça presente e o auxilie nesse momento. E a nós que estamos ouvindo, que Deus, Jesus, a espiritualidade amiga, abra os nossos corações para o entendimento do Evangelho, e não só para o entendimento, mas para que possamos colocá-lo verdadeiramente em prática com os nossos irmãos. Então, que Jesus esteja, nesse momento, nos nossos corações, para que possamos compreender verdadeiramente o seu Evangelho. E que Jesus, a espiritualidade, possa também estar visitando os nossos irmãos que estão com algum pensamento não bacana, e, enfim, a todos os nossos irmãos de caminhada do planeta, que eles possam ser visitados e sintam a presença do Senhor Deus, de Jesus e da espiritualidade amiga. Que assim seja, gratidão por mais este momento. Meu amigo, um pouquinho de tempo para estar conversando com a gente. Deus abençoe. Boa noite, queridos. Com muita alegria que a gente se encontra aqui para poder bater papo sobre as coisas divinas. Agradeço a todos, parabenizo a todos por estar buscando nesse dia um esclarecimento sobre a nossa caminhada.
Um abraço aí, Thelma. Um abraço para você. Bom trabalho aí. Obrigado, Emi. Gente, a lição que nos foi proposta é de número 6 do livro Boa Nova, biografia do Chico, ditado pelo nosso querido Humberto de Campos. E a lição é fidelidade a Deus. Eu vou confessar a vocês que é a coisa mais importante em nossa vida. Não é a segunda, a terceira, é a coisa mais importante que a gente possa imaginar. Não existe nada superior à fidelidade a Deus. Ao Pai, ao Criador, aos milhares de nomes que se tem. Na cultura judaica, não se pronunciava em respeito à grandeza desse Pai. Em respeito. Então, a gente percebe que a gente vai caminhando e vai colocando Deus num lugar muito comum. A gente fala, graças a Deus, Deus te pague. Olha só, com uma naturalidade, sem carinho. A Denise, o microfone está chiando. E a gente está colocando as coisas divinas sem valor em nossas vidas. E isso é lamentável. A gente, cristão espírita, na hora que a gente for falar um graças a Deus, a gente tem que segurar a língua, mentalizar o que a gente está fazendo, falando, qual que é o desejo. Deus é a coisa mais importante no universo. No universo. E a gente tem banalizado, esvaziado a palavra Deus. Usa-se em qualquer momento. Se você usa em qualquer momento, não tem valor. As coisas importantes que você tem na sua casa, na nossa casa, está guardado num lugar importante para naquele momento, tchan, não é assim? Aquele momento importante. E nós não estamos colocando o nosso Pai, o Criador, no seu devido lugar. Thelma, mas a gente não tem que ter uma proximidade? Mas do jeito que nós estamos falando, não é proximidade. Do jeito que a gente está procurando, não é proximidade. Do jeito que a gente está se comportando no planeta, no universo, não é uma postura saudável nessa relação que a gente tem com Deus. Deus tem todo um carinho para conosco. Ele nos oferta somente coisas boas. O tempo inteiro. O ar, o sol, o planeta, o universo, a natureza, tudo coisas boas. Não pensem que ele não seja zeloso, ele não seja cuidadoso com cada um de nós. Lembremos disso. Fidelidade a Deus. E aí a gente vê muito hoje em dia as pessoas colocando as pessoas queridas no asilo, põe no outro para tomar conta, coloca no quartinho do fundo, não é assim? A gente está esquecendo dessa relação. Aquele, como bem disse na leitura inicial, aquele que nos cuidou sempre, a gente relega a segundo, terceiro, quarto, 10ª posição nas prioridades de nosso dia a dia, nas prioridades de nossa vida. Amigos e amigas, eu estou falando de nós, que já passamos dos 40, dos 50, dos 60, dos 70, dos 80. Nós ainda somos filhos. Nunca deixaremos essa posição com relação a Deus. E nós precisamos refazer esse laço, essa percepção dele presente na nossa vida. E na lição que a gente vai estudar, Humberto de Campos, ele começa dizendo assim:
Antes disso, eu queria explicar uma coisa para vocês. Lá no prefácio, Humberto de Campos fala que ele teve acesso a algumas gravações, como a nossa aqui. Humberto de Campos teve acesso a essas gravações. Então, ele assiste aquela gravação e narra para a gente. Narra para a gente. Porque eu não sei se você sabe, mas tudo que nós fazemos fica registrado no YouTube Divino. Tudo está registrado. Nosso primeiro momento nessa reencarnação. Está tudo filmado, minuto a minuto. A gente muitas das vezes esquece disso. E essa filmagem é para quê? Para que no momento que eu tenho alguma dificuldade, eu possa me utilizar dessa gravação para poder entender o que aconteceu. Os para quê, os porquê. Então, é uma informação muito interessante. Nada ficará escondido da nossa vida. Gente, a gente tem um tanto de temporada gravada no Netflix Divino, viu? As nossas existências, está lá, nossas temporadas. E aí eu lembro do livro Nosso Lar, quando a dona Laura e o Ricardo, eles têm um sonho e eles vão até o departamento para poder ver o que estava acontecendo. E aí eles mostram para ele a temporada XYZ. E aí eles terminam de ver a temporada e falam, um olha para o outro e fala assim, vamos reencarnar agora? Vamos reencarnar? Porque a gente precisa consertar o que a gente fez de equívoco naquele outro momento. Olha que beleza, né? O motivo para que é gravado. Para que a gente tenha acesso e possa, com esse conhecimento, fazer os ajustes necessários. Então, aqui o Humberto de Campos começa dizendo assim, depois das primeiras prédicas de Jesus a respeito aos trabalhos ingentes que a edificação do reino de Deus exigia dos seus discípulos, esboçou-se na fraterna comunidade um leve movimento de incompreensão. Lembrando que o capítulo anterior do livro, o Humberto de Campos fala dos discípulos. A postura, quem são, como foram chamados, né, o que era esperado dos discípulos. E aqui eu queria que nós nos colocássemos nessa condição de discípulos hoje. Nós somos discípulos na nossa casa, na sociedade que estamos inseridos, porque conhecemos um pouquinho a Deus e conhecemos o Cristo. Bacana? Então, nós precisamos assumir essa postura de discípulo o tempo todo. Quem esqueceu quais são as expectativas, os deveres do discípulo, leia o capítulo 5 do Boa Nova. Combinado? Então, depois de colocado isso, as prédicas, né, as primeiras instruções, os discípulos sentiram-se meio desconfortáveis. E, gente, amigos, amigas, é normal, quando a gente lê uma lição, quando a gente lê o Evangelho, quando a gente lê um livro que nos eleva, é normal nos sentirmos constrangidos. E isso é muito bom. Se você lê um livro e aquilo não mexeu em nada no seu íntimo, você não tomou nenhuma atitude, o livro não surtiu o efeito desejado. Então, aqui, Jesus conversando com eles se sentiram incomodados. E aí, Humberto de Campos fala que, pois a boa nova reclamaria tamanhos sacrifícios. Então, aqui a gente já começa a entender que ser discípulo, ser cristão espírita, reclama muitos sacrifícios. Muitos sacrifícios. Renúncia, abdicação de N coisas, pessoais, individuais, para com o outro. Então o Senhor, que sondava o íntimo de seus companheiros dileto, os reuniu uma noite, quando a turba os deixara sós, e já algumas horas haviam passado sobre o pôr do sol, interrogando-os vivamente. Perguntou mesmo, diretamente.
provocou a manifestação dos seus pensamentos e dúvidas mais íntimas. Após escutar-lhe as confidências simples e sinceras, o mestre ponderou. Queridos amigos, queridos irmãos, o Evangelho, a codificação, os livros do Chico, eles precisam provocar em nós manifestações íntimas. Necessitamos disso. Olhar lá no fundinho e pensar assim, por que eu estou me comportando dessa forma? Por que eu dei tal resposta mais ríspida? Por que eu não escutei? Por que eu não me calei? A gente precisa se interrogar. E aí o Mestre Jesus vem trazer para a gente considerações. Ele fala assim, na causa de Deus, aí a gente precisa se perguntar, né? Eu estou na causa de Deus? Eu estou na causa de Deus? Preciso perguntar isso. Na causa de Deus, se eu estou nela, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Fidelidade com Deus. Gente, fidelidade com Deus é que a gente cumpra as leis. As leis divinas só têm um objetivo: nos conduzir à perfectibilidade, como está lá no Livro dos Espíritos, questão 132. 132. E lá a resposta é muito inteligente. Claro, né? Não poderia deixar de ser inteligente. Por quê? Quem é que responde as questões do Livro dos Espíritos? Vocês lembram? Todos lembram quem são os que ditam a obra? Todo mundo aqui está lembrado? Se não, vou lembrar aos amigos. São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Franklin, Swedenborg, etc, etc. Então, as respostas do Livro dos Espíritos são eles que dão. E lá no Prolegômenos do Livro dos Espíritos, eles falam que eles ditaram a obra para um médium e esse médium entregou a psicografia para o professor Hipólito Rivaio. Entregou para ele. E ele, o professor, conectou isso tudo e organizou. E no Prolegômenos eles falam que eles corrigiram toda a obra. Olha que interessante. Então, muitas das vezes a gente fala que nós somos kardecistas. Sinto muito, mas nós não o somos. Nós somos filósofos da espiritualidade. Está lá também na primeira página do Livro dos Espíritos. Filosofia espiritualista. Então, não tem ninguém que seja kardecista, tá? E o professor, o codificador, ele não queria criar uma personalidade responsável pela codificação, pela obra, porque a obra é dos espíritos. Leiam a Revista Espírita, janeiro de 1858. Ele fala no início da revista, não é obra minha, é obra dos espíritos. Ele tem todo um cuidado para não ser identificado com a obra. Amigos e amigas, quem tem em casa o Livro dos Espíritos com a foto do Kardec, estamos recebendo uma fake news nisso aí. Porque a página inicial, grafada em abril de 1857, não tem a foto dele. Então, os nossos queridíssimos companheiros da FEB, de outras editoras que colocam a foto do professor na capa, estão fazendo um desserviço à ciência espírita. Tá?
Eu procuro nas edições que tenho, as que não têm a foto dele, nem a do Cristo. A do Cristo é mais fake news ainda, porque ninguém tirou foto dele, né? Mas as pessoas tentam rebuscar uma coisa que não é correto. Bacana? Então, quem é que responde? Os espíritos superiores. Quem é que monta o livro? O professor Rivai. Bacana? Posto isto, vamos à resposta da questão 132. A pergunta é: qual o objetivo da encarnação? A resposta: a lei de Deus a impõe. Não é Deus, não. Mas é também, né? Não é Deus, mas é. Que ele é o criador das leis. A lei de Deus nos impõe a encarnação com o objetivo de chegarmos à perfectibilidade. E também de assumirmos a nossa parte na obra da criação. Aí é que vem a fidelidade. Aí é que vem a fidelidade. Porque no início da Gênesis bíblica, lá está dito. E Deus disse, faça-se isso. Quem foi que fez? Os espíritos superiores. É assim? Está lá, Gênesis 1, versículos. Se não me engano, gente, aparece a grafia de e disse Deus 17 vezes. E disse Deus, faça isso. E disse Deus, faça isso. Ok? E é interessante a gente lembrar, porque depois que ele manda fazer, ele confere. Lá no texto está falando assim, e vendo que era bom, partiu para o próximo momento. Então, tudo que tem no universo, gente, é conferido por Deus. A criação é conferida. Isso é sensacional. Da gente perceber que a lei ela só tem um objetivo: nos transformar em pessoas muito melhores, perfectíveis, purificadas, santas. Aí a gente entende quando Jesus fala assim: vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Não fica diferente o olhar? Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. O que ele está falando? Ele está se reportando à resposta da questão 132, que viria a ser lançada. Né? A lei de Deus nos impõe a encarnação com o objetivo de chegarmos à perfectibilidade. Lá está escrito perfeição, mas perfeição relativa. Então, nós teremos esse caminhar. E como fazer isso? Sendo obediente à lei. Obedientes à lei. E como nós não o somos? Gente, quem recebe multa em casa, aí, de trânsito em casa, identifica claramente que a gente está desobedecendo lei. Claramente. Então, na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Virtudes. Eu preciso buscar ser virtuoso no meu compromisso com Deus. O que Deus espera de nós? A perfeição. Em tudo. No falar, no ouvir, no caminhar, no pensar. Ele espera a perfeição em tudo. Por isso que a gente admira o Cristo. E aí a gente lembra que Jesus não é uma personalidade a ser adorada, e sim uma verdade a ser vivida. Palavras de Emmanuel. O Cristo não é uma personalidade a ser adorada. Não percam tempo com isso, não. E eu lembro do Chico. O Chico virava e falou assim, gente, com todo respeito ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas a gente não deve adorar nem a Ele, só a Deus. Olha como que a coisa se eleva. Olha como é que a coisa se eleva. Se a gente tem um carinho por Jesus, pelo Cristo, não confunda Ele com o objetivo final. Nosso carinho ele tem que ser
todo revertido a Deus. Todinho. Todinho. E aí, quando eu estou na presença de alguém, quando eu estou na minha família, quando eu estou na sociedade, a minha forma de demonstrar esse carinho com Deus é sendo uma pessoa do bem. Sendo uma pessoa do bem. Aí a gente lembra da fala do Cristo, lá em Mateus 5, no Sermão da Montanha. É que ele fala para nós: brilhe a vossa luz, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Jesus podia ter feito uma alteraçãozinha aí, né? Glorifiquem a mim. Não. Jesus mesmo já dá o endereço final. Adorem, glorifiquem somente a Deus. Né? E aí, voltando para o nosso texto, Humberto de Campos continua dizendo assim: onde o filho e o pai que não desejam estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca? Gente, nós, dentro da nossa família, nós com a esposa, com o esposo, com os filhos, nosso sonho de consumo é união, confiança, reciprocamente. Não é assim? Nosso sonho de consumo. Nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso Pai para conosco. Nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso Pai para conosco. Sua dedicação nos cerca os espíritos desde o primeiro dia. Dedicação divina para conosco. Desde o primeiro dia. E aí vamos expandir essa noção de dia. O nosso planeta tem 4,6 bilhões de anos. 4,6 bilhões. Tem jeito de contar isso, gente? A gente consegue dar números para isso? A nossa percepção, a nossa mente consegue fazer isso? Pois é. O Cristo e a Pleiade de espíritos já estavam cuidando do planeta para que a gente pudesse chegar aqui a esse tempo atrás. Mas não se assustem com esse número, porque no Livro dos Espíritos fala que cada reencarnação nossa se parece com um relâmpago. Rapidinho, né? Mas é porque a gente precisa perceber que a espiritualidade, ela não conta o tempo levando em consideração o movimento da Terra em torno do Sol. Eles não fazem essa conta. Lá, fora disso, lá não se conta o tempo assim. Nós é que temos esse referencial. Eles não. Tá? Ainda não o conhecíamos e ele já nos amava, diz Humberto de Campos, diz Jesus. Ainda não o conhecíamos e já ele nos amava. Aí a gente começa a perceber o nosso processo evolutivo. Né? Está lá no Livro dos Espíritos. Primeiro reino, segundo reino, terceiro reino. Quando nós estávamos lá estagiando no reino mineral, depois no animal e no vegetal, a gente não conhecia Deus do jeito que conhecemos hoje. Existe também, até nessa proximidade com Deus, um caminhar, um processo evolutivo. E acaso poderemos desdenhar a possibilidade da retribuição? Olha o que Jesus pergunta para nós. Acaso nós, agora aqui, nós podemos desdenhar a possibilidade de retribuir a esse Pai maravilhoso? Nós podemos desfazer dele? Nós podemos, gente, olhar para qualquer coisa, qualquer notícia, e não ver o dedo misericordioso de Deus ali? Ah, desencarnou X pessoas no mundo. Esse número, nós olhamos com louvor ou nós olhamos com horror? Como é que nós olhamos o desencarne? Como que nós olhamos o desencarne? Aí nós vamos lá na questão 339 do Livro dos Espíritos. O espírito sente mais perturbação quando ele nasce ou quando ele morre? Qual momento é mais difícil para o espírito? Qual que é o momento? Os benfeitores,
que eu já citei, respondem que o nascimento é muito mais perturbador. O nascimento é muito mais perturbador. Sabe por que é perturbador? Você sabe por quê? Porque nós estamos indo para a escravidão. Tá vendo aqui essas mãozinhas? Eu estou preso a elas enquanto eu estou acordado. Escravidão. Meu corpo é uma cela, uma prisão. A minha casa é uma prisão. A minha cidade, o meu país, o meu planeta é uma prisão. Nós estamos encarnados presos, escravos da matéria. Escravos. E a resposta das 339 fala que quando nós desencarnamos, morremos, nós nos tornamos livres. Livres. Aí eu pego e olho o número da Covid, quando desencarnaram. Aí eu falo assim, nossa, que inveja, eles estão todos livres e eu estou preso. Mudou tudo! Mudou tudo! Eles se libertaram desse, olha só, ficar velho, cabelo branco, mochiba, tudo isso, eles saíram, estão livres. Liberdade. E nós, sabe o que nós fazemos? Nós transformamos a nossa cela, a nossa casa, num lugar muito confortável para que a gente esqueça do trabalho que a gente tem que fazer com Deus. Aí a gente compra aquela televisão bacana, a gente compra aquele carro bacana, a gente põe cerâmica, a gente põe isso, a gente vai melhorando a cela, a prisão, para ver se a gente esquece da fidelidade do nosso compromisso com Deus. Em acaso podemos desdenhar a possibilidade da retribuição? Não seria repudiarmos os títulos de filhos amorosos o fato de nos deixarmos absorver no afastamento, favorecendo a negação? Gente, toda vez que a gente cuida da nossa cela, nós nos afastamos de Deus. Mamon. Cada hora que a gente capricha nas coisas materiais, nós esquecemos das espirituais. Nos afastamos. Não estou falando do progresso, não, tá, gente? Da lei de progresso, da lei de desenvolvimento, da lei de transformação. Não estou falando disso, não. Eu estou falando quando nós fazemos as coisas esquecidos de Deus. Esquecidos de Deus. Somos irmãos. Tem alguém passando necessidade e eu invisto o meu dinheiro numa coisa material que só eu e os meus vão usufruir e deixo alguém com fome? Deixa alguém com fome? Tá vendo como é que a gente se distancia? Como os discípulos os escutassem atentos, bebendo-lhes os ensinos, o mestre acrescentou: tudo na vida tem o preço que lhe corresponde. Tudo, gente. Tudo na vida tem o preço que lhe corresponde. Deixei de ser amoroso, vou ter que pagar um preço. Deixei de ser um bom marido, deixei de ser uma boa esposa, deixei de ser um bom filho, um bom vizinho, um bom chefe, um bom empregado. Eu vou ter um preço a pagar. E nós estamos pagando aqui e agora. Ao vivo e a cores. Estamos pagando. Se vacilais receosos ante as bênçãos do sacrifício e as alegrias do trabalho, meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. Meditemos nos tributos que a fidelidade a Mamon exige. Tem que trocar de celular porque ele vence. Tem que parcelar o cartão de crédito. Tem que parcelar o carro. Tem que parcelar isso. Não sobra nada no final do mês depois que recebe o salário. Meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. Não durmo direito porque tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, tem que pagar aquilo outro. Aí, nesse momento, gente, eu entendo por que Jesus escolheu nascer lá na manjedoura. Eu entendo por que quando os discípulos vão até ele, ele fala assim, eu não tenho um travesseiro para recostar a cabeça. Ou seja,
Eu entendo por que o Chico recebeu presentes, e ele entregou para todo mundo imediatamente. Eu entendo isso agora. Possuir alguma coisa, gente, exige um tributo enorme. Enorme. Ah, eu tenho uma casa. Pois bem, tem que tirar os matinhos, né? Tem que olhar o telhado se não está furado, tem que pagar IPTU, tem que pagar isso. Gente, olha o peso. Aí o meu recurso financeiro do mês vai tudo para essas coisas. O meu tempo de realizar a obra de Deus vai para fazer essas coisas. Olha como é que eu me entrego às exigências do mundo, às exigências da minha cela, da minha prisão. Né? Fala, Maria Santana, fica à vontade. Maria dos Santos. Levantou a mão, querida? Confundi os botõezinhos aí, né? Tudo bem. Então vamos continuar. O prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso? A gente não lembra disso quando a gente tem o desejo de comprar aquilo ou aquilo outro, né? A gente esquece disso. Ter prazer material cobra do homem um imposto alto e doloroso. Aí a gente entende, né? Por que os judeus ficavam bravos com os romanos. Amigos e amigas, sabe quanto que era o imposto naquela época? 70%, 80%. E aí a gente fica brigando com a Receita Federal, que cobra só 30%, né? Lá se cobrava 70%, 80%. Quanto pagarão em flagelações íntimas o vaidoso e o avarento? Qual o preço que o mundo reclama ao gozador e ao mentiroso? Tudo tem preço. A matéria, o preço dela é enorme. Agora, façamos uma comparação. O que Deus cobra? O que Deus cobra? Ações no bem. Busca da melhoria íntima. Não é isso que ele espera? Não é isso que ele espera? Theo, você vai reencarnar com o papai, com a mamãe, com os irmãos. Telmo, você vai ter filhos. Telmo, você vai casar, você vai ter vários relacionamentos. Por favor, ame. Olha o que ele espera de nós. Ame essas pessoas. Elas vão te fazer muito mal. Mas não acolha isso no seu coração, não. Acolha a necessidade de sermos fiéis a Deus, de fazer a nossa luz brilhar, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus. Gente, quando a gente olha para o Chico, a gente tem que agradecer a Deus. Quando a gente olha para os benfeitores da obra da ciência espírita, a gente tem que agradecer a Deus. Quando a gente abre a torneira e a água sai, temos que agradecer a Deus. Necessitamos também agradecer a esses companheiros que estão na vanguarda. Precisamos agradecer a esses companheiros que estão do nosso lado. Como é que a gente faz isso? Sendo boa pessoa. Usando com sabedoria a água. Usando com sabedoria a convivência com fulano e com Beltrano. Qual o preço que o mundo reclama ao gozador e ao mentiroso? O gozo, eu quero ter prazer em tudo. Eu quero ser feliz. Qual o preço que eu vou ter que pagar por isso? E olha que a felicidade que nós desejamos é uma felicidade momentânea. Esquecendo que na hora que desencarnarmos, esse prazer momentâneo vai ter um alto
uma alta dor consciencial. E a gente vê isso muito nas reuniões mediúnicas. Os espíritos com conhecimento um pouquinho melhor, eles falam assim: eu perdi tempo demais. Eu podia ter feito tanta coisa. Mas eu fui assistir a temporada de fulano, a temporada de Beltrano, né? Em vez de prestar atenção na própria temporada. Na nossa temporada. E Humberto de Campos continua dizendo: ao clarão, ao assento da lua, como pai bondoso, rodeado de seus filhinhos, Jesus reconheceu que os discípulos, diante das suas cariciosas perguntas, haviam transformado a atitude mental. Olha, isso é sensacional. Quando as informações do Cristo, Jesus, chegam até nós, precisamos elevar a nossa atitude mental. Toda vez que a gente faz um Pai Nosso, fala um graças a Deus, um vai com Deus, precisamos elevar a nossa atitude mental. Timidamente, Tiago, filho de Alfeu, contou a história de um amigo que arruinara a saúde por excessos nos prazeres condenáveis. Tadeu falou de um conhecido que, depois de ganhar grande fortuna, se havia tornado avarento e mesquinho a ponto de privar-se do necessário para multiplicar o número de suas moedas, acabando assassinado pelos ladrões. Pedro recordou o caso de um pescador e sua intimidade, que sucumbira tragicamente por efeito de sua desmedida ambição. Jesus, depois de ouvi-lo satisfeito, perguntou: por que Jesus estava falando que ele ficou satisfeito com as narrativas? Porque eles observaram o outro, as relações do outro, e isso tinha feito com que eles entendessem o ensinamento. E isso é sensacional. A gente não precisa cair no buraco para aprender, não, gente. Basta a gente olhar a conduta de A, B e C. Olhemos a conduta. Olhada a conduta, observada, analisada, tragamos para o nosso íntimo. Epa, eu já vi essa cena acontecendo. Eu não vou me comportar dessa forma. Ó, lá atrás, uma semana atrás, quando a minha esposa, meu esposo falou isso, eu agi dessa forma. Hoje, eu já vou agir de forma diferente. Por quê? Porque eu elevei a minha atitude mental. Eu observei a cena e eu, sabedor do mal que eu estou realizando, eu vou consertar a minha atitude. E Jesus fala: não acheis enorme o tributo que o mundo exige dos que se apegam aos seus gozos e riquezas? Perguntando para nós. Nós não achamos enorme o tributo que o mundo exige? Nós não achamos enorme, não? Nós vamos num casamento. Aí nós alugamos ou compramos uma roupa de X mil reais. X mil reais. E vamos nos apresentar ilusoriamente como um príncipe, como uma princesa, como alguém da realeza. E a gente esquece da quantidade de marmitex que daria para a gente comprar com aquele dinheiro. A gente esquece. Por causa de um gozo, de uma riqueza. E aí eu lembro do Evangelho segundo o Espiritismo. A rainha de França, ela fala que quando ela desencarnou, ela achava-se numa condição superior. E quando ela chega lá, os serviçais estavam muito mais iluminados que ela. E ela fala para nós que quando desencarnarmos, seremos inquiridos sobre quantas lágrimas nós secamos. Quantas lágrimas nós secamos. Não é quantos títulos nós temos, não é quantos casamentos que nós fomos, não é quantas fotos que tiramos, não é nada disso. As lágrimas que secamos ao longo da nossa caminhada. Se o mundo pede tanto,
Por que não poderia Deus pedir-nos lealdade ao coração? O mundo cobra da gente o tempo todo, gente. O materialismo, ele só quer a gente como consumidor. Cobrando. Compre, 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 compre. Ele quer a gente como consumidor. Por que Deus não pode pedir lealdade ao coração? Lealdade ao coração, gente, volta a dizer, é que sejamos homens e mulheres de bem. De bem. Trabalhamos agora pela instituição divina, diz Jesus aos discípulos, do reino na terra. Mas desde quando estará o Pai trabalhando por nós? Desde quando Deus está trabalhando por nós? As interrogativas pairavam no espaço sem resposta dos discípulos, porque, acima de tudo, eles ouviam a que lhes dava o próprio coração. O firmamento infinito, os reflexos do luar se projetavam no lençol tranquilo do lago, dando a impressão de encantador caminho para o horizonte, aberto sobre as águas por entre deslumbramentos de luz. Enquanto os companheiros meditavam no que dissera Jesus, Tiago se lhe dirigiu nesses termos: Mestre, tem um amigo de Corazim que vos ouviu a palavra santificante e desejava seguir-vos. Porém, asseverou-me que o reino pregado pela vossa bondade está cheio de numerosos obstáculos, acrescentando que Deus deve mostrar-se a nós, outros, somente na vitória e na ventura. Amigos, quais são os obstáculos que nós vemos na vida? Quais são os obstáculos que a gente vê? Qual é o impedimento para sermos homens e mulheres de bem em todos os minutos do nosso dia? Qual é o obstáculo? Falta-nos conhecimento? Nós temos a primeira revelação, o Velho Testamento. Nós temos a segunda revelação, o Novo Testamento, as cartas de Paulo. Nós temos a terceira revelação. A instrução dos Espíritos. Nós temos 400 livros do Chico, 300 do Divaldo, inúmeros outros companheiros. Será que isso ainda não venceu esses obstáculos? Não, Carolina. Será que esses livros maravilhosos, essas informações maravilhosas ainda não foi capaz de ser superior aos vícios? Amigos e amigas, lembro lá do livro Renúncia, Alcione fala assim: não pode haver acordo entre a virtude e o vício. A gente tenta fazer isso o tempo todo na nossa vida. Dá um jeitinho de encaixar um no outro. Dá um jeitinho de encaixar. Gente, tem gente viciada em palestra espírita. Esqueceu da virtude de trabalhar. Tem gente viciada em ver os palestrantes espíritas e esqueceu de ir para a rua ajudar quem está necessitado. Tem gente viciada em livro espírita, tem 500, 600. Esqueceu de praticar com a esposa, com o esposo, com os filhos. Vícios. Olha que tipo de vício é esse. No meio espírita, então, a gente é lotado de vícios que a gente coloca como coisa santa. Não, eu tenho que assistir a palestra de fulano, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas a esposa está ali esperando ser ouvida. O esposo está ali esperando ser ouvido. E a gente, em vez de sentar do lado e virar para a esposa, para o esposo, para os filhos, falar assim: meu filho, como é que foi seu dia? Como é que foi seu dia? O que você fez na primeira hora? O que você fez na terceira hora? Na sexta, na nona, na 1ª? Vocês lembram da parábola que eu estou citando, né? Não é assim? Os trabalhadores. Como é que foi na primeira hora, meu filho? Minha esposa querida? Conta para mim. Ah, não, foi tudo bem. Não, não é assim que eu quero saber. Me conta com detalhes. Em detalhes. Aí você dedica a ela 50 minutos, que seria uma palestra que você fosse ver. Dedica a essa pessoa que você ama. 50 minutos. Vou marcar no relógio, não tem problema, não.
Dedique a ela. Dedique a ele esse tempo. Obstáculos que a gente coloca para nós mesmos. E tem uma frase, não sei se é de Sócrates, ele fala assim: cuidado com uma vida ocupada demais de coisas vazias. Segunda eu tenho isso para fazer, terça eu tenho isso para fazer, quarta eu tenho isso para fazer, a semana toda lotada. Mas e o outro? E com Deus? Qual que é o seu compromisso com Deus? Nós não precisamos... Gente, Paulo não assistiu nenhum vídeo do YouTube. Paulo não tinha terceira revelação. Olha o trabalho maravilhoso que ele fez. Olha o trabalho maravilhoso. O que ele fez? Andou, foi de encontro ao outro, pôs um pezinho na frente do outro e falou assim: eu vou apanhar. Eu vou levar o evangelho. Amigos e amigas, a gente precisa levar o evangelho sem falar do evangelho. Vocês conseguem perceber isso? A gente precisa ser cristão espírita sem falar de Kardec, dos espíritos superiores, do Chico. Isso é um grande desafio. Tem gente que não consegue conversar sem citar alguma coisa. A gente precisa levar o evangelho através das nossas ações. E aqui, o querido Tiago fala: devo confessar que hesitei antes as suas observações, mas agora, esclarecido pelos vossos ensinamentos, melhor vos compreendo e afirmo-vos que nunca esquecerei minha fidelidade ao reino. É isso que a gente espera de todos nós aqui hoje, a partir de hoje. Nunca esquecermos da fidelidade ao nosso Pai, ao reino. A voz do discípulo, na sua confissão espontânea, se revelava tocada de entusiasmo doce e amigo. E o Senhor, aproveitando a hora para a semeadura divina, exclamou bondoso: Tiago, nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu, senão nos dias de tranquilidade e de triunfo. Amigos, isso aqui é sensacional. Sabe por quê? Porque a gente acha que a gente está bem é quando a gente está tranquilo, está tudo em paz. Se está tudo em paz na minha vida, a minha vida está em risco. Se eu estou quietinho, está tudo certo, as contas estão tudo pagas, tá tudo... eu estou em perigo. Isso é sinal de perigo. Conforto. Perigo. Eu preciso estar operoso e sofrendo as agruras desse trabalho evangélico que eu acertei antes de reencarnar. Se eu tenho um momento de tranquilidade e de triunfo, alto lá. Atenção. Atenção. Jesus continua: nós, porém, que conhecemos a vontade suprema, temos que lhe seguir o roteiro. Qual que é o nosso roteiro reencarnatório, amigos? Qual que é o nosso roteiro reencarnatório? Não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. Não no Deus que recompensa, sim no Pai que aperfeiçoa. Daí se segue que a nossa batalha pela redenção tem que ser perseverante e sem trégua. Ou seja, zero conforto, zero tranquilidade, zero triunfo. Não é fácil, é trabalhoso. É trabalhoso. Lembremos do Chico. Gente, o Chico viveu 92 anos. Desses 92 anos, eu imagino que nem um dia ele deixou de sofrer influência dos espíritos. Nem um dia. Ao longo da caminhada dele, ele foi instigado para se equivocar, se desviar do roteiro dele. Isso serve para Madre Teresa de Calcutá, isso serve para Buda,
para Gandhi, Martin Luther King, Francisco de Assis, os discípulos e nós. Todo santo dia nós vamos ser incomodados para nos desviarmos do nosso roteiro. Quando isso acontecer, quando a gente perceber, não esqueçamos que isso é um processo educativo. Educativo. Eu preciso passar por isso para que a minha luz brilhe amparado por Deus. Eu estou passando por isso a me aperfeiçoar, para que na próxima reencarnação eu não caia nessa esparrela mais. Então eu vou passar com louvor, com muito louvor. Eu queria ter lido a lição inteira, né? Não vai dar tempo, porque nós faltamos só 5 minutinhos, mas vamos lá para o finalzinho. André chorava de emoção quando os outros observavam a figura do Cristo iluminado pelos clarões da lua, deixando entrever um sorriso amoroso. Então todos, impulsionados por soberana força interior, disseram quase a um só tempo: Senhor, seremos fiéis. Olha que lindo. Essa é a proposta. Essa é a proposta. Esse é o chamamento para esse 17 de outubro de 2021. Observando as instruções do Cristo, percebendo a amorosidade dele, o carinho dele conosco ao longo desses bilhões de anos, imaginando o nosso Pai, que nos auxilia sempre. O que nos resta fazer, amigos, se não repetir a frase do nosso querido André: Senhor, seremos fiéis. Jesus continuou a sorrir, como quem sabia a intensidade da luta a ser travada e conhecia a fragilidade das promessas humanas. Aqui Jesus, né, fala assim: você está falando isso agora, né, Theo? Você está falando isso agora, né? Tá bom, eu vou colocar uma prova daqui a 2 minutos para você. Eu quero ver se você lembra de mim nos próximos 2 minutos, nos próximos 10 minutos, daqui 1 hora, daqui 1 dia. Jesus continuou a sorrir, como quem sabia a intensidade da nossa luta. Gente, eu estou aqui lutando agora. Estou lembrando de um tanto de coisa que eu fiz equivocadamente e que preciso reparar. A intensidade da luta. Não vim trazer a paz, mas a espada. Nós vamos ter que pegar a espada e cortar na carne. Vai ter que sangrar. Pai, feliz daquele que se desprende das questões materiais para atender ao amor de Deus. Feliz dele. Até soltou fogos aqui. Para que isso funcione. Para que isso funcione. Entretanto, do coração dos apóstolos jamais se apagou a lembrança daquela noite luminosa de Cafarnaum, areolada pelo ensinamento divino. Humilhados e perseguidos, crucificados na dor e esfolados vivos, souberam ser fiéis através de todas as vicissitudes da natureza e transformando suas angústias e seus trabalhos num cântico de glorificação sob a eterna inspiração do Mestre, renovaram a face do mundo. Me veio aqui na cabeça nesse momento Joana de Cusa, quando o filho pede para ela: abjura, mãe, abjura. E ela fala: não, a minha fidelidade a Deus está em primeiro lugar. Que nós possamos, amigos, depois desse banho, né, essa influência positiva do Cristo em nossa vida, que a gente se entregue a Ele, entregue a Deus, e que a gente o ajude
o ajude a renovar a face da terra. Pelo menos dentro de nós e dentro da nossa casa. Porque se cada um de nós tivermos esse compromisso, o Senhor estará feliz com a nossa fidelidade. Muito obrigado pela reflexão, Ademir, pelo convite, Cida. Muito obrigado, Gislaine, pelo carinho, pelos ouvidos de vocês. Espero ter contribuído um pouquinho para que a gente aumente a nossa fidelidade com o Pai. Gratidão a você sempre, viu? Pelo carinho, pela atenção, que a gente possa continuar a caminhada auxiliando a nossos grandes amigos que estão conosco, no nosso lar. Beijo no coração, Jesus abençoe, gratidão a todos.